Boa noite novamente para todo mundo aí. Vamos só esperar a professora entrar de novo aí e a gente já vai começar com as perguntas. Se quiserem já ir escrevendo as perguntas, à vontade. Beleza, Silvestre, eu já vi aqui, daí eu já vou separar aqui para perguntar para ela. Que a professora entrou. Aqui. Boa noite novamente, professora. Vou aprendendo, hein? Então, professora, antes de passar propriamente para as perguntas, só queria falar dos elogios que tiveram aqui no chat, antes de a gente acabar, que o Alex falou que foi uma excelente explanação sua, a Fê Alves falou que adorou a live, e assim por diante. Eu vi muitas palminhas, o Gilmar tá ali falando parabéns pela fala, e etc. Muito obrigada pela bondade. Então, professora, vou começar aqui com a pergunta da Maria Amélia Santos 355. As experiências por você citadas, aquela, acho que ela está se referindo às experiências lá do começo, do início da live, eu acho, são concretizadas as experiências ao experienciar a realidade. Desculpa. Você pode repetir? Quebrou um pouquinho a questão, não consegui entender direito. As experiências por você citadas são concretizadas ao Meu Deus do céu! Experienciar a realidade. Porque, na verdade, são dois sentidos, né, da experiência. Que é a experiência, essa que eu estou chamando aqui, simplesmente receber os dados dos sentidos, né? E a experiência que o Wittgenstein chamou de vivência, né? Eu prefiro chamar de vivência. Então, ela tem dois sentidos. E a minha leitura é justamente para mostrar que, né, o Wittgenstein está associando essa segunda vivência, né, ou essa segunda experiência, ou como ele disse, uma experiência num sentido modificado, com as formas de vida, justamente para marcar a diferença, né, de um tipo de experiência humana no mundo que é dependente de uma relação com a linguagem. Né? São experiências que são articuladas na linguagem. Porque vejam bem, quando ele fala de sofrimento, né? O sofrimento não é uma sensação, né? Assim como, por exemplo, é a sensação de dor. Né? A dor é uma sensação. Né? Então, podemos dizer que é uma experiência no primeiro sentido, né? Porque nós temos dor e sentimos dor, né? Assim como nós olhamos alguma coisa e vemos, né? Se é verde, se é quadrada, tá? Mas o sofrimento, ele não pode ser reduzido assim, né, a uma sensação, por exemplo. Ele é uma articulação, né, de sensações com outras experiências, né, com uma certa situação, né, como que cada um de nós, né, reage, né, à dor, por exemplo, né,
Então, a dor pode causar sofrimento ou não, né? A gente sabe que pode ter outros tipos de relações com a dor, né? Que articulam isso de uma outra maneira. Então, a experiência do sofrimento, né? Ela é articulada na linguagem na medida em que nós precisamos articular outras experiências, né? Naquilo que nós chamamos sofrimento, né? Então, essa forma de pensar a experiência nesse segundo modo, né? Que é que eu associei na minha fala com a visão de aspectos, né? Porque no Wittgenstein também está muito claro, né? A visão de aspectos ela é sempre condicionada pela linguagem, né? Porque ela envolve o sujeito, né? Em uma certa articulação, né? Com outros sujeitos para tentar ver, por exemplo, de alguma forma, né? É quando o sujeito é instado, né? Veja agora desta maneira, né? Então essa resposta dele, o modo como ele tenta ver, né? Então ele vai dar uma resposta a isso que ele é questionado a fazer, né? Então isso vai sendo articulado. Então essa diferença, né? Quer dizer, então essas vivências que ele está colocando ali, elas têm mais esse sentido de experiências propriamente humanas, né? Na medida em que dependem da linguagem para ser articuladas de uma certa maneira. Por exemplo, saudade, né? Depressão, né? Não são experiências que nós possamos reduzir a uma ou outra coisa, né? E definir, né? Ou dizer, indicar, é isto, né? Ela envolve uma articulação de vários elementos, né? Então, para compreender isso, nós precisamos fazer uma articulação desses vários, né, elementos entre si, né? Nós precisamos encontrar as relações internas, né, que tem entre um e outro, assim como é a visão de aspectos, né? A visão de aspectos, quando ele diz para ver a semelhança, né, eu preciso ver as relações internas que um objeto tem com o outro, né? No caso, os dois rostos, né? Eu não posso ver um, ver o outro e tentar encontrar num rosto e no outro, né, a semelhança, ela está aqui, ela está ali. Né? Você não vai encontrar, você tem de ver essas relações internas de um com o outro, né, desses objetos. Então, essa é a maneira de articular para, então, ver alguma coisa. Então, é nesse sentido que também essas são essas experiências, elas têm esse sentido, né? De como é que nós associamos, porque vejam, quando eu falo da pandemia, né? Quer dizer, que tipos de acontecimentos, né, que você viveu nesse ano e que foram associados com essa palavra, né? Quer dizer, cada um de nós ela passa, né, por passou por situações diferentes, né? Então todas essas situações elas são incorporadas, né, ao termo, elas passam a fazer parte da significação para nós, né? Então elas passam a significar a revelar aspectos distintos, né? Na medida em que nós vamos passando por essas vivências. Mas vejam, não é uma experiência específica, né? Mas são todos esses acontecimentos, as relações desses acontecimentos entre si, o modo como nós reagimos, né? As nossas atitudes diante disso, né? Quer dizer, o modo como isso nos afeta, né? O modo como nós tentamos compreender isso, articular isso de alguma maneira. Sim. Agora eu vou para a segunda pergunta aqui, da Maria Edu Santos. Ela pergunta assim: o exemplo do tempo, por você citado, pode ser relacionado ao dizer e mostrar do Tractatus, principalmente focando no mostrar. Pode ser relacionado essas duas? É uma pergunta difícil para um sábado à noite, né? Sim. Eu teria que pensar um pouco mais, porque assim, eu tendo a ver, né? Mas essa relação entre o dizer e mostrar e nas investigações, porque lá eu acho que na verdade, assim, foi uma forma que o Wittgenstein encontrou de dizer aquilo que não podia ser dito, né? Que era apenas mostrado. Ou de tentar encontrar o lugar, né,
daquilo que apenas se mostrava também articulado na linguagem, né? Porque no Tractatus, quando ele fala daquilo que apenas pode ser mostrado, tem um pouco desse sentido também, né? Quer dizer, que é algo que está lá no fundo, né, da nossa existência, que condiciona de alguma maneira o modo como nós vemos as coisas, mas eu acho, assim, um pouco perigoso também fazer essas comparações, né, porque são coisas bastante distintas, né, são formas de pensar a linguagem bastante distintas, então o papel que os conceitos têm num momento e no outro, né, então eu diria assim, que da minha perspectiva eu acredito que há, né, uma possibilidade de fazer essas pontes, mas elas têm que ser feitas com bastante cuidado, né? Porque aí já envolveria uma análise mais técnica dos termos ali, né, do que ele está tentando. Mas acredito que há sim. Porque, por exemplo, esse sentido, os nossos conceitos, né, aqui na segunda fase, quando não podem ser ditos, né? Nesse sentido, sim. Né? Você não pode, quando ele é conceito, né? Ele não pode ser usado no jogo de linguagem, mas ele se mostra no uso, né? Assim, ok. O problema é dizer que isso pode ser generalizado, por quê? Né? Porque tem uma diferença na segunda fase, quando ele fala, né, daquilo que pode ser condição de possibilidade, porque essa mesma proposição e esse mesmo palavra que num momento é conceito pode fazer parte, né, do jogo de linguagem numa outra situação, né? Então não é mais uma palavra ou um tipo de proposição ou um determinado conceito, né? Mas eles podem ter lugares diferentes dependendo do jogo de linguagem, né? Então, o problema seria que no Tractatus você tem, né, um único conjunto do que pode ser dito, né? E o resto apenas pode ser mostrado. Né? O que pode ser dito são as proposições empíricas, né? O resto apenas mostra alguma coisa. E já nas investigações, as palavras não dependem o uso, digamos, portanto, a significação, né, depende mais de uma articulação, né, das palavras e das proposições com esse contexto mais amplo, né, do que a forma, né, seja da palavra ou seja da proposição. Né? Então, uma mesma, né, proposição que ora é empírica, ora ela pode ser gramatical. Por exemplo, quando nós dizemos isto é verde, né? Numa situação, isto é verde, né? Ela constitui o significado da palavra. Ela serve, né, para determinar aqui, nessa situação, o significado da palavra. Né? Quando nós apontamos e dizemos isto é verde, alguém não sabe, né? Nós temos lá, né, o espectro das cores ali, indicamos, né, isto é verde. Então, ali você está fazendo essa relação, você está mostrando qual é o significado da palavra. Mas quando você diz, né, dentro de um jogo, aí você está usando, né, a garrafa é verde, isto é verde, né, você já está falando, você já está usando, né, de uma outra maneira, mas a proposição é a mesma. Né? Então, não é a forma mais que indica o lugar que as palavras ocupam, né, na linguagem, as proposições, mas sim o contexto e a maneira como ela é usada. Então, assim, com muito cuidado, né, porque tem muitas, muitas outras coisas que teriam que ser ditas, mas né, porque não dá para aproximar assim pura e simplesmente, né. Pergunta complicada para um sábado à noite, mesmo. O pessoal tá afiado. Agora eu vou para a pergunta do Silvestre, que é membro do PET também. Ótima fala, professora. O discurso, como leitura de mundo, é um fator determinante de como cada político tratou da pandemia. A fake news foi uma grande ferramenta do negacionismo. Como restabelecer uma leitura de mundo coesa com a realidade que restabeleça a crença na ciência? É,
estudar, né, a educação, voltar os olhos para a ciência, não tem outro jeito, né? Que aí, vejam bem, tem uma questão que se coloca, né, porque além das fake news e da pandemia, mas dá para comparar com uma outra coisa que está muito em moda também, né, que é o terraplanismo. Né? Como que a gente combate isso? O problema assim, é cada um, né, fazer esse esforço e tentar entender e voltar a ter essa confiança na ciência, né? É um esforço assim hercúleo, né? Nós estamos numa situação, né, que nós estamos rodeados por isso de todos os lados, mas é um trabalho de cada um, né? É tentar fazer esse esforço e o que a gente precisa entender, né? Quer dizer, em primeiro lugar, como que isso eu acho que essa distinção que eu coloquei, né, entre aquilo que é proposição empírica e aquilo que é proposição gramatical, né, essa coisa da Terra plana, por exemplo, deixa isso muito claro, né, essa diferença. Né, acho que foi ainda esse ano, eu vi os repórteres, eles queriam fazer uma matéria, né, sobre a Terra plana, sobre os adeptos da Terra plana, e aí eles queriam entrevistar lá os adeptos e queriam entrevistar os cientistas, né? Eram 3 cientistas da USP, não sei de onde mais, e eles simplesmente se negaram, né? Eles disseram, nós não temos absolutamente nada a dizer sobre isso. Falaram assim, isso não é um assunto que está em questão. Ou seja, isso não é uma proposição empírica para ficar discutindo. Né? Não tem um sim ou não sobre isso, não tem mais o que discutir. Né? Isso na comunidade científica é questão que já virou proposição gramatical, né? Assim, a Terra, a esfericidade da Terra é proposição gramatical. Né? E aí se pega assim, todo da certeza, você entende lá o que o Wittgenstein quer dizer com isso, né? Então, assim, ó, por que é que alguém razoável vai colocar isso em questão, né? Se todos os nossos livros, toda a nossa educação, tudo o que nós recebemos até hoje nos mostra que é o contrário, porque é que nós vamos, né, ficar discutindo isso? Quer dizer, é cortar o galho no qual nós estamos sentados, né? Porque assim vai contra tudo, né? Então, o que a gente pode fazer, e aqui, né, quando alguém está insistindo muito, né, com uma determinada perspectiva, né, né, chega num ponto que você não tem mais o que dizer, né, o que tentar provar para essa pessoa. Né? Você tem que tentar fazer o que o Wittgenstein já dizia, tem que tentar persuadir, tentar fazer essa pessoa ver de uma outra forma. Né? Ela não se convence mais por provas, por argumentos. Né? Então, a saída é tentar mostrar algo, né, de novo, tentar fazer com que essa pessoa veja. Né? Então, aí eu acho que tem, sim, uma saída, né, Wittgensteiniana, né? Quer dizer, quando ele diz, né, por exemplo, que é um trabalho sobre a vontade, é um trabalho sobre o modo de ver as coisas. Então, envolve realmente que a pessoa queira ver as coisas de uma outra forma. É um esforço sobre a vontade. Eu acho que isso é um dos maiores ensinamentos assim do Wittgenstein para mim, né? O que é fazer filosofia. Né? Fazer filosofia é um trabalho sobre si mesmo, é um trabalho sobre o modo de ver as coisas, é tentar ver as coisas de uma outra maneira. Né? Então, essa pessoa que está envolvida com fake news, com esse tipo de coisa, né? Quer dizer, que não acredita que a pandemia seja que é realmente que ela está acontecendo e que é grave, que realmente é algo drástico, né? Essa pessoa vai ver na medida em que ela mesma vivenciar, né, esse acontecimento. Teve poucos dias aí um cantor aí que diziam, algumas pessoas diziam que era famoso, nunca nem tinha visto, mas enfim, mostrou aí, né, o cara, eu achei interessante a história lá, porque assim, ele primeiro, né, do mesmo tipo aí desses cara lá, todo, né, fortão, isso aí não me pega, né, isso daí não é coisa para fraco e vem em mim, né, corona, não sei mais o quê.
Dali a pouco, ele ficou doente, o pai ficou doente, a mãe ficou doente, foram todos parar no hospital. Ele ficou dias e dias lá, né? É, e aí, o que aconteceu, né? Ele saiu de lá totalmente diferente. Né? Porque, ó, depois que ele passou por aquilo, aí ele já começa a, né, ter outras significações para aquilo. Né? Então, é isso, né? É essa relação vivencial com as coisas. Né? A partir do momento em que você vivencia, né, o sofrimento, você começa a ver as coisas de uma outra maneira. Né? Então, assim, eu acho que o resgate dessa relação mais no sentido mesmo, né, do modo como as coisas nos afetam, como elas nos atingem, né, os modos como nós reagimos a isso, isso tem de ser considerado, né, não é uma questão puramente racional no sentido de simplesmente mostrar argumentos, né, quer dizer, você tem de tentar mostrar de uma outra maneira que talvez seja mais fácil de convencer do que nesse sentido, né? Porque assim, essas pessoas foram na escola, né? Essas pessoas estudaram, essas pessoas sabem ler, né? Pois então não é mais provas, elas não estão precisando de provas, né? Elas precisam mudar o modo de ver as coisas, né? Então é um outro mecanismo que nós precisamos usar, talvez, para fazer com que elas entendam. Mas é difícil, né? É difícil. Sim. Agora uma pergunta do Gilmar, nosso coordenador aí. Como o Wittgenstein pode nos ajudar a lidar com significações distorcidas que emergiram durante a pandemia? É a mesma coisa, né? Quer dizer, como encontrar né, distorcida aqui eu estou entendendo que não tem uma correspondência, né, com aquilo que realmente as coisas deveriam, ou o modo como deveriam ser encaradas as coisas, né? Me parece que é isso de novo, né? Quer dizer, é tentar mostrar, né? Porque não é mais informação que nós precisamos, né? O problema é justamente esse. Nós não precisamos de mais informações, mais provas, né? Nós temos todas as informações, todas as provas que são necessárias. Né? Então, me parece que o que é um trabalho, né, sobre o modo de ver as coisas, né, essa perspectiva com que as pessoas estão vendo. Né? Então, é um trabalho sobre a vontade, né? Tem de fazer essas pessoas querer ver diferente, né? Encarar as coisas de uma outra maneira, tentar mostrar por outros meios, né, do que pura e simplesmente outras provas, outros argumentos. Né? Tem de fazer as pessoas. O que eu penso é isso, né? Eu acho que quando o Wittgenstein fala, né? Então, uma pergunta, como é ver as coisas de um modo que não seja distorcido, né? Tem de tentar mostrar para ele que existem alternativas, né? Tem de fazer, né? Você tem de fazer com que ele não apenas raciocine sobre, né? Mas que ele realmente sinta isso. Né? Ele tem de alguma maneira, isso tem que afetá-lo, né? Afetá-lo aqui no sentido mesmo dele, tem que ser afetado, ele tem de ter uma relação, um sentimento em relação a isso, né? Eu acho que, eu não sei, eu vejo cada vez mais, assim, que no Wittgenstein nós encontramos muito, né? Algo nesse sentido, né? De que nós não podemos perder essa capacidade, né? De nos envolver afetivamente com as coisas, né? Quando ele fala de aspectos, é justamente isso, né? Como que as coisas, né? Como que elas nos afetam e como nós reagimos a isso. Né? Aquele que é cego para o aspecto, ele não consegue ver, né? Uma outra perspectiva para as coisas, né? É uma pessoa que vê sempre de um olhar frio, né? Lembra quando ele diz lá, o olhar científico, por exemplo, também é esse olhar frio, né? Que tenta eliminar aquilo que diz respeito a sentimento, a afeto, né? As nossas angústias, né? Os nossos medos, né? São questões existenciais que para o Wittgenstein são fundamentais, né? Quer dizer, é a nossa tentativa humana, né? De encontrar sentido para as coisas,
mas que não se encaixam, né, numa explicação, por exemplo, puramente científica. Então, nós procuramos outras explicações, né, mas como tentar não levar isso para um lado que também, né, nos leve a uma visão distorcida das coisas, né? Não é fácil, ele tem que encontrar um equilíbrio, né? Mas eu acho que o tentar ver as coisas também dessa perspectiva, né, mais de afeto, de sentimento, né? Quer dizer, não é só razão, né? Mas é também o ser humano na vida com todas as suas angústias, medos, né? Isso aí, professora. Também acho. Não sei se todo mundo concorda, né? Porque muitos não veem o Wittgenstein assim, né? Para mim, cada vez o Wittgenstein está se tornando mais, eu tenho mais esse sentido existencialista, né? No sentido forte do termo, de uma escola, mas, né, considerar essas questões mesmo que fazem parte da existência, né? O Sim, modo nosso, né? É o modo, a nossa maneira de viver, o modo como nós vivemos. sim. Ó, o Marciano mandou muito bom, parabéns, Miriam. Oh, prazer, Marciano. Vou saber que está assistindo. Agora uma pergunta do Alex. Ele fala, então, para o ser humano entender realmente o verdadeiro sentido de algo, ele tem que passar pela experiência vivida relativa àquilo? Aqui eu acho que o problema é o verdadeiro sentido de algo, né? O que é o verdadeiro sentido de algo? Eu acho que aí tem uma diferença também, de novo, né, dessa experiência propriamente, né? Quer dizer, será que o cego vê do mesmo modo que nós vemos? E um outro que é o sentido de vivência, né? Porque as vivências, elas são próprias de cada um, né? Então, como você elabora esse sentido, né? Então, como que você pode falar em qual que é o verdadeiro sentido de algo, nesse segundo modo de pensar, né? Porque nós não temos como reduzir isso a um algo, a um objeto, né? Que eu acho que o problema é justamente esse, né? Quer dizer, nós não podemos. Existe essa literalidade que nós poderíamos dizer que é um verdadeiro sentido, mas também sempre entre aspas, né? Porque o problema seria também o medo que eu tenho, né? Quando estava falando, é também de isso desembocar numa ideia de um relativismo, né? Ah, então vale tudo, então cada um tem o seu próprio sentido, né? Mas o ponto comum aqui, né, o que nos toca, é o chão comum da nossa forma de vida, né? Então, o modo como isso vai sendo elaborado ao longo da nossa existência enquanto forma de vida, né? E aí, assim, por exemplo, são coisas muito distintas entre aquilo que a ciência faz, né? E aí eu acho um perigo, por exemplo, dizer que aí você pode ter perspectivas diferentes acerca do mundo, do que acontece no mundo, né? Isso é uma coisa que não dá para aceitar de uma perspectiva do Wittgenstein, né? Quer dizer, os acontecimentos, eles são explicados, né, pelos métodos da ciência e eles dependem de uma constância do mundo, né? Nós não podemos simplesmente dizer que é assim ou que o mundo não é para nós, né? O mundo, ele tem uma constância e os nossos métodos de medida, né, de tentar organizar isso, eles seguem o rigor, né? Então você tem que criar ali um consenso de como elabora essas medidas. Outra coisa, aí é diferente, né? O sentido que esse mesmo acontecimento tem para cada um, né? Aí sim eu vejo que é uma diferença. E aí é o modo como ele me afeta, né? Então vocês vejam, a gente está falando aqui da pandemia, né? Então você tem lá uma descrição científica do que seja a pandemia, né? Por assim, o que é que você precisa, por exemplo, a quantidade de casos, né?
até quando precisa ter essa disseminação para ser considerada uma pandemia, né? O número de mortos, as estatísticas, tá? Então você tem uma série de elementos ali que você pode medir, que você pode quantificar e dizer, né? Isso é a pandemia. Mas vejam bem, é justamente essa a questão, né? Quer dizer, então, uma coisa é isso que nós dizemos e que nós temos uma descrição do que seja esse acontecimento. Mas o que eu queria mostrar é justamente, olha assim, como cada um se envolve com esse acontecimento. Como esse acontecimento afeta a cada um. Né? E como isso, né, de uma maneira geral, ela acaba por afetar a nossa forma de vida. Né? Então, a significação, então, passa a ter uma diferença em dois níveis. Né? Então, esse sentido literal e esse sentido para mim. Né? Então, nesse segundo sentido, envolve, né, essa minha relação afetiva, sentimental, né, com isso que acontece. Eu não sei se era dessa forma, mais ou menos, que eu entendi a pergunta, mas... Então, assim, são dois planos, né? Então, assim, tem um plano que não pode ser reduzido, né, a essa neutralidade, né, essa frieza da ciência, né? Então, o próprio Wittgenstein diz, né, ele fala dos próprios cientistas quando tentam estabelecer os seus métodos para tudo, né? Explicar tudo a partir dos métodos da ciência. Ele fala que o cientista né, quem tem esta visão, não é o cientista, mas é aquele que tem uma visão cientificista, né? Quer dizer, tudo pode ser resolvido pelos métodos da ciência. Fala, não, né? Fala assim, o humano não se reduz, né, à ciência. A ciência é uma ferramenta, um instrumento, né? Mas ela não é uma explicação, né, para todos os aspectos da nossa existência. Né? Então, compreender essas diferenças, né? Então, são sentidos diferentes. Né? Então, ela não tem um sentido verdadeiro, né, nessa segunda perspectiva. Sim. Agora, uma pergunta da Adriana VG. Ela pergunta assim: se tomarmos o eu e a similaridade de pessoas como algo subjetivo, podemos tomar as próprias similaridades como não sendo fatos do mundo? Poderia fazer de novo a pergunta? Se tomarmos o eu e a similaridade de pessoas como algo subjetivo, podemos tomar as próprias similaridades como não sendo fatos do mundo? Eu acho um pouco complicado, porque assim, que não se pode pensar em termos subjetivos do Wittgenstein, né? Isso desde o argumento da linguagem privada, mesmo o eu, né, ele se constitui sempre em relação, né? É sempre o eu que se constitui enquanto um lugar, né, marcado na linguagem. Então, ele é algo que se constitui intersubjetivamente, né? Então, a própria subjetividade depende dessa interação, esses lugares que nós ocupamos. Então, o eu não é mais pensado como algo, né, dentro de nós, um sujeito. Né? Então, ele está sempre em relação. Então, nesse sentido, e também, né, articulando isso com a própria concepção de significação da linguagem, né, e da própria ideia de filosofia do Wittgenstein, que veja quando ele fala, a filosofia não trata dos fenômenos, né, mas das condições de possibilidade dos fenômenos, ou seja, é uma investigação gramatical. Tá? É justamente para pensar, ou mostrar, né, que esse limite do que pode ser objeto da filosofia é a linguagem. Né? E a linguagem, ela sempre tem de ser pensada de uma perspectiva objetiva. Né? Então, cada jogo de linguagem, ele estabelece o campo da objetividade em um determinado campo, né? Ou em um determinado
lugar mesmo da nossa experiência, né? Então, o que que significa isso? Significa, ora, que seja lá sobre o que é que nós falamos, né? Na medida em que o falar, né? Na medida em que o significar, ele depende sempre de um aspecto intersubjetivo, né? Implica em que nós precisamos pensar isto de acordo com a objetividade que é estabelecida pelo jogo de linguagem. Tá? Então, o objetivo aqui significa que a significação, ela nunca, né, em nenhuma circunstância, ela pode ser pensada de uma perspectiva subjetiva, né? Isso vai contra a própria possibilidade da significação, né, do estabelecimento da significação. Né? Na medida em que a significação da linguagem, né, ela, assim, ela sempre está envolvida nessa relação com o outro. Né? Nós falamos para interagir com o outro. Né? No argumento da linguagem privada, né, tem uma passagem lá em que ele fala, né, de uma... Ele levanta a hipótese, né, de uma criança que pudesse ser um gênio e descobrisse o significado da palavra por si mesmo. Né? Um significado, uma palavra para uma sensação. Né? E aí ela, né, ela estabelece a significação a partir de um procedimento ali, né, dela consigo mesma, né, de alguma maneira ela pudesse, então, estabelecer a significação da palavra. E o Wittgenstein não diz simplesmente que isso é impossível, né? A pergunta que ele faz é assim, para que ela faria isso? Né? Eu acho isso interessante, assim, porque o que ela faria com uma linguagem como essa? Né? Se a linguagem é justamente para que o outro possa, né, que nós possamos estar em relação com o outro, né? Ou seja, para nos comunicar com o outro. Então, qual sentido teria? Né? Ela usaria para falar consigo mesma? Né? Quer dizer, ela não teria um uso, não teria o que fazer com essa linguagem. Né? Então, ela falta o lugar, né? Falta o contexto em que isso pudesse ter alguma aplicação, né? Uma prática comum, cotidiana, na qual ela pudesse, então, usar a linguagem, né? E essa linguagem. Então, isso tudo falta. Né? Então, o que ela faria com isso? Então, esse é o impedimento, né? Então, assim, mesmo o eu, né, ele tem que ser pensado sempre nessa relação com o outro, né? O eu aqui, eu estou falando, né, não é o eu lá na mente, alguma coisa, é esse eu marcado na linguagem, né? Quer dizer, como é que esse termo recebeu a sua significação? Tá? Quer dizer, o significado é objetivo, né? Então, ele recebeu a sua significação nessas práticas comuns. Né? Qual é o papel, qual é o lugar que esta expressão ocupa, né, na nossa linguagem, nas nossas práticas cotidianas. Né? Então, é ali que ela recebe a sua significação, não em qualquer outro tipo de associação com algo do próprio sujeito consigo mesmo. Né? Sim. Eu não sei se foi exatamente essa a questão, se precisar de algum outro. Perfeito, professora. Agora uma pergunta da Marilda Carvalho 9210. Primeiro ela fala. Ótima fala, professora. Daí a pergunta, né? O limite da forma de vida pode se relacionar ao lugar que o sujeito volitivo está ou quer estar no limite do mundo? Sim. Pode ser relacionado esses dois? Como é que é? Pode repetir, por favor? O limite da forma de vida pode se relacionar ao lugar que o sujeito volitivo está ou quer estar? É que eu não sei porque esse sujeito volitivo, que é exatamente o que está sendo pensado aqui. Porque o sujeito volitivo, não sei se está pensado no sentido do tractátil, como seria isso? Então, ela não especificou aqui, professora, mas eu acho que tem sentido aqui mais propriamente do tractatus. Porque aí tem que fazer, porque esse sujeito volitivo, tal como o Tractatus colocava, não existe mais nas investigações, né? O que existe é
o sujeito no mundo de carne e osso, né? Aí sim que no Tractatus ele coloca lá, né, bem explicitamente, né, que o sujeito da linguagem, o sujeito da vontade, né, não é o sujeito de carne e osso, né, não é o sujeito empírico. E nas investigações o que nós temos é o sujeito empírico, né, é o sujeito no mundo, né, é o sujeito vivo, né, no fluxo da vida. Ele usa essa expressão várias vezes, né, ele usa, inclusive, quando ele fala de atitudes e reações, por exemplo, ele fala também de uma atitudes e reações em relação ao sujeito humano, né? Quer dizer, que é justamente para marcar aquilo que é o humano em nós, né? Então, quando ele usa num desses lugares, ele fala justamente da distinção, né, de atitude em relação ao ser humano vivo e o cadáver, né? Ou seja, é um corpo humano no mundo vivo, né? Este é o sujeito da linguagem, né? Então, nesse sentido, aí eu sim poderia pensar qual é o limite, se esse limite é a sua forma de vida, né? É, Aí eu, de novo, teria que pensar nessa dupla possibilidade que eu coloquei lá durante a minha fala, entre uma forma de vida no sentido, né, no singular e a forma de vida no sentido plural, né? Porque a forma de vida no sentido plural, eu não vejo que ela tenha um limite que nós não possamos ultrapassar, né? Por exemplo, elas não são fechadas, né? Não são incomensuráveis. Nós temos pontos, né? De contato que nós podemos compreender uma outra cultura, por exemplo. Isso é tranquilo, né? O Wittgenstein não diz que nós não podemos compreender, e nós podemos compreender, inclusive criticar uma outra cultura, né? Agora, tem um outro aspecto, né? Que é no sentido de uma forma de vida humana, né? Aí sim, eu acho que é a nossa condição, né? Digamos assim. Eu acho que nós não podemos nos pensar, né, ou pensar o humano propriamente fora da linguagem, né? Não dá para pensar já como seria, né? Nós estamos dentro da linguagem, né? É a nossa condição, é a condição humana no mundo, né? Então é a nossa natureza, né? Tem alguns autores que, né, falam do Wittgenstein, que a linguagem é uma segunda natureza, né? A linguagem implica em uma segunda natureza, como se nós tivéssemos um aspecto, né, biológico, né, mais animal, né, que seria essa natureza mais biológica, e uma natureza mais cultural, né, quer dizer, seria propiciada pela linguagem, por aquilo que a linguagem nos proporciona. Mas eu não consigo ver, né, quer dizer, como uma segunda natureza. É a nossa natureza, né, é a nossa condição. Nós não temos como sair disso e sermos puramente, né, animais, sem linguagem. Não dá, né? É a nossa condição, né? Então, nós já estamos nela. Então, nesse sentido, eu acho, né, a nossa forma de vida, ela é inultrapassável, né? Nós não podemos sair dela. Ela é o nosso lugar, né? É o nosso estar no mundo, né? Nós existimos dentro da linguagem, não podemos sair dela, né? Então, aí sim eu vejo que a linguagem é o nosso limite, né? É a nossa condição. Nós não podemos fugir da linguagem. Seria difícil pensar uma segunda natureza para o ser humano. Eu também É, concordo. eu não gosto desse Agora, termo. uma pergunta minha agora. Eu fiz agora e fiquei pensando. Essa experiência que você falou das investigações e o próprio mostrar que você acabou de falar, do Tractatus, né, podem ser similares no sentido de entender, né, porque no Tractatus é posto Deus e mostrar, tipo, lado a lado. A experiência e o mostrar são similares no sentido de entender Deus, assim? Eu acho que algumas experiências elas mostram algo, né?
Aí sim, eu acho, mas não exatamente no mesmo modo como no Tractatus, né? Mas, por exemplo, aquele que crê em Deus, ele mostra alguma coisa, né? Mas eu prefiro aqui usar um outro termo que eu não toquei aqui na minha fala, mas é a expressividade da linguagem, né? Que está associada também com a expressividade das ações humanas, né? Que está associada também com visão de aspectos, né? Porque aquele que vê os aspectos, ele revela aquilo que ele vê no modo como ele reage, né? Àquilo que ele vê, né? Então, essa reação, ela é expressiva, né? Então, assim, ela mostra alguma coisa, né? Então, para mim, nas investigações, não, de uma forma geral, na segunda fase, o Wittgenstein estaria mais associado com essa expressividade, né? E se mostrar enquanto a expressividade própria do humano, né? O gesto, o ritual, por exemplo, né? Os rituais são expressivos, eles mostram alguma coisa, né? Então, é a mesma coisa de novo, né? Tentar reduzir um ritual, tentar reduzir um gesto, né? A sua literalidade, né? Ou as suas causas, né? Você não vai entender, você não vai compreender, né? O seu significado. Você precisa entender enquanto ritual, enquanto gesto, né? E ele não pode, então, ser reduzido a uma descrição do que acontece, né? Então, você precisa de outras formas, né, de tentar acessar, né, esse significado. Se você for com um espírito científico, né, tentar compreender um ritual, vai acontecer o que aconteceu lá com o Fraser, né? Que o Wittgenstein critica, né? Então, assim, você perde, né, todos os aspectos, né, que são revelados ali, né? Então, se você tenta compreender, né, o sentido do gesto de alguém, o próprio modo, né? Por exemplo, uma coisa que como eu leio o Wittgenstein dessa maneira, né? Uma coisa, por exemplo, que me incomoda demais, né? Nessa nossa forma atual de comunicação. Né? Você perde totalmente, né, o contato com o gesto, né, com as expressões, né? Isso faz parte da comunicação, faz parte da nossa interação. Como é que a gente consegue, né, dar conta? Né? Porque não é uma questão só de informação, né? Porque, por exemplo, vocês poderiam pegar um texto meu escrito e ler o que eu escrevi, né? Por que você precisa ver a pessoa, né? Por que você quer olhar no olho dela, né? Por que você quer sentir como as pessoas se comportam, né? Eu tenho uma dificuldade imensa, né, de me acostumar com aulas aqui, né? Porque assim você precisa olhar para os alunos, né? Você precisa ver como eles reagem, né? A sua aula, né, muito dela depende do modo como eles reagem, né? Ali você vê nas expressões que eles têm, se estão compreendendo, né? Se você pode ir um pouco mais além, se precisa voltar. Eu simplesmente fico falando aqui na frente e não vejo ninguém, né? Eu só vejo ali os quadradinhos ali com uma letra, né? Eu falo assim, então faz sentido isso? Eu falo assim, isso o que nós perdemos aqui, né? Então nós perdemos exatamente isso, porque assim, o que eu estou dizendo aqui não precisa ser compreendido, não pode ser compreendido pura e simplesmente nessa literalidade, né? Quer dizer, vocês me chamaram aqui porque que vocês querem ver também como eu falo, né? Porque vocês poderiam simplesmente pegar um texto meu, né, numa revista ou aí na internet e ler, né? Mas tem uma interação aqui, né? Nós estamos interagindo, minhas expressões fazem toda a diferença, né? Então eu acho que é isso. Isso né, lembrei disso porque é nesse sentido, né? Essa compreensão de algo que está além, né, dessa literalidade do nosso dizer, né, do nosso agir, né?
Não sei se era isso, eu já me perdi aqui com a sua pergunta, mas me levou a essas questões. Não sei se responde a tua pergunta. Sim, professora, respondeu. Muito obrigado. Estava com essa dúvida, surgiu essa dúvida aqui e eu quis perguntar. Agora uma pergunta do Eduardo. Ele diz assim, linguagem, mundo, vida e pensamento têm a mesma forma lógica? Nossa! Essa aqui, assim... No Tractatus, né, você tem lá pensamento, linguagem e mundo, né? Porque mas isso no Tractatus sim, né? E a mesma forma lógica, então assim, é uma pergunta tractactiana, né? Ali sim você tem essa correspondência. O pensamento corresponde a uma proposição que, por sua vez, corresponde a um fato que a proposição descreve, né? Então, para que uma proposição seja uma proposição, né, ela precisa ser a descrição de um fato possível, né? E o pensamento, no Tractatus, não é nada mais, nada menos do que uma proposição, né? Ele tem ali um sentido aproximado do Frege, né? O pensamento ali não tem a ver com o ato de pensar, né? Mas é esse conteúdo, né, que é expresso na proposição, né? Então eles correspondem, né, entre si, pensamento, proposição e mundo, nesse sentido, né? Quer dizer, eles têm a mesma forma lógica. Então, para ser um pensamento, né, para ser uma proposição, para ser um fato, né, cada um deles tem de estar de acordo com a forma lógica, que no Tractatus é uma só, né? As coisas estão assim, né? Então você encontra ali justamente aquilo que ele depois critica, né? Essa regra, né, que é única para a totalidade da linguagem, né, a forma lógica como a essência do pensamento, da linguagem e do mundo, né, aquilo que explica de uma vez por todas e definitivamente tudo aquilo que é o significado, né? Então, isso é o que muda depois, né? Eu disse que é uma mudança radical, ou seja, você não tem mais um único conjunto de regras, uma única forma lógica, né? Mas você tem diferentes gramáticas, né? Cada jogo de linguagem desenvolve a sua própria gramática na medida em que ela se articula, né? O que as nossas ações e práticas articulam uma determinada, né, esse campo da realidade, né, dessas experiências e ali articula então as proposições que vão formar as regras daquele jogo de linguagem. É uma pergunta bem tractatiana aqui. Então, tem uma pergunta meio estranha, não sei se chega a ser estranha ou não, não sei. Uma pergunta da Alana Santos 822. Ela fala assim: como saber se realmente a ciência está correta quanto à pandemia? Em quem confiar? Olha, eu não acho estranha, não. Eu acredito na ciência, não acho nem um pouco. Então, Porque assim, nós temos que confiar na ciência, né? Fala assim, porque porque assim, há formas, né? Porque assim, porque a gente precisa ter mais confiança, e a gente precisa. Não é uma questão de ter uma confiança, né? Assim, eu acho que aí sempre pensando, né, assim, no que o Wittgenstein fala, né? Quer dizer, que motivos nós teríamos para não confiar, né? Acho que a questão tem que se colocar nesse sentido, né? Não a pergunta por que confiar, mas por que não confiar? Né? Por que eu não acredito no que é afirmado pelos cientistas? Né? O que me leva a acreditar? Ou a não acreditar? Não aceitar o que é afirmado? Tá? Então, eu acho que fazer essa inversão da pergunta, né? Que eu acho que fica mais claro isso. Né? Por que não acreditar na ciência? Ou por que não confiar nos resultados da ciência? Se, né, por exemplo, tudo o que
né, tem se desenvolvido, tudo que tem se mostrado, tudo que nós vimos, né, leva a mostrar que, né, ela tem resultados, ela mostra uma eficiência, né, ela é aquilo que é mais capaz de resolver, né, problemas tais como, por exemplo, da pandemia. Então, assim, quais seriam os motivos para não acreditar? Mas, assim, o que poderia me levar a não acreditar, a não confiar? Né? Por assim, ó, até hoje, né, tudo me leva a aceitar que realmente a ciência é a melhor resposta, né, para estes casos, né, para as explicações ou para resolver problemas de doença, resolver o nosso problema de construir as nossas pontes, né, as nossas casas, né? Então não tem motivo para, quer dizer, como é que nós vamos fazer sem a ciência? De que maneira nós viveríamos a nossa vida sem a ciência? Aí eu falo de novo da Terra plana, por exemplo. Por que não acreditar que a Terra é plana? Mas, ó, o que poderia me levar a não acreditar nisso? Porque não é só uma questão, um ponto, né? E veja, quando o Wittgenstein fala, né, que não é só a crença ou não em uma proposição específica, é uma dúvida acerca de toda a nossa forma de vida. É você colocar em questão toda a forma de vida, né? E esse é aí associo com a outra pergunta, né? Quer dizer, o limite. Nós estamos ultrapassando todos os limites da nossa forma de vida, né? E o que significa isso? Significa que nós teríamos que modificar tudo o que nós fazemos, né? Não é simplesmente acreditar ou dizer que a Terra é plana ou ela é redonda, né? Mas, por exemplo, passar a duvidar, né? Ou não poder mais usar um avião, usar um navio, né? Ou os nossos sistemas de comunicação. Né? Se a Terra é plana, nós não poderíamos estar fazendo o que nós estamos fazendo hoje, né? Porque nós dependemos de satélites, né, que são concebidos tendo como perspectiva o fato de que a Terra é redonda. Então, como pode? Né? Então, não é só uma proposição que está sendo colocada em dúvida. Então, vejam, né, aquele sentido que eu coloquei antes, nós estamos colocando em xeque aqui todas as nossas proposições gramaticais, ou seja, tudo aquilo que é, né, condição, o que é base, né, da nossa própria forma de vida. Então, assim, que sentido faz isso? E aí eu acho que é bom lembrar lá de novo do Wittgenstein, que ele dizia, lá no Da Certeza, pessoas, né, homens razoáveis, não têm certas dúvidas. Né? Então, pessoas razoáveis não têm certas dúvidas. Né? Porque isso ultrapassa qualquer razoabilidade, né? Por que você não confia, né? Quer dizer, o que te faz não acreditar? Concordo plenamente, professora. Se a gente inverter, assim, concordo plenamente com o que você disse. E vai também ao encontro que eu coloquei antes, quando assim, você fazia ver, né? Falou assim, olha, você não tem como convencer a pessoa, né? Assim, porque Sim. geralmente a gente acha que tem que dar uma prova para essa pessoa, né? Que nós temos que provar para ela que a Terra é redonda. Mas não é, ela tem que provar que se faz sentido essa pergunta. Né? Porque assim, a questão não é mais de provar algo como verdadeiro ou falso, mas é mostrar a falta de sentido da pergunta. Né? Eu acho que esse é um dos grandes ensinamentos do Wittgenstein. Né? Falou assim, olha, tem certas coisas que não faz sentido perguntar. Né? Você ultrapassa o limite do sentido. Né? Então, nós temos que ter nós temos que aceitar certas coisas até para que a dúvida possa fazer sentido. Né? Nós não podemos duvidar de tudo, né? Senão nós perdemos a própria possibilidade da dúvida. Né? Então, certos limites eles têm que ser respeitados. Sim. E não é o limite entre o verdadeiro e o falso, né? É o limite entre o sentido e a falta de sentido. Sim.
Então, professora, tá acabando nosso tempo, uma pena. Vou até usar uma Já fala passou? que foi. Tá quase passando, assim. Vamos pôr até o limite que tá muito boa essa live. Tô gostando demais, professora, sério. Eu vou Que usar até bom. um comentário que foi posto aqui, vai faltar tempo, está bom demais. Do Alex aqui. Ah, tá muito boa essa conversa, muito boa mesmo. Então, professora, para encerrar aqui, eu queria agradecer imensamente a disponibilidade de você e de todos que estão vendo a live. Queria agradecer demais aceitar o convite. Foi uma honra ter você aqui fazer essa live. Gostei muito da fala, muito mesmo. E até o Gilmar bota aqui, vou falar, né? Agradecemos a participação de todos, especialmente da doutora Miriam. Então, queria agradecer, professora, pela live. Foi ótima. E tem um tempinho ainda, professor, se você quiser falar mais alguma coisa. Ah, só me resta agradecer assim, a oportunidade, foi muito bom mesmo. Até né, aprendi mais umas tecnologias aqui, mas foi um prazer muito grande, assim, realmente estar com vocês aqui hoje. Eu agradeço muito a oportunidade e agradeço também porque tem uma relação afetiva também, né? Eu tinha dito já para o Lucas, eu fui também aluna de um grupo PET, né, nos meus tempos de graduação, então eu sei que da importância desse grupo e assim, o trabalho legal que é feito, né? Então é mais uma oportunidade também de estar aqui com um grupo PET de filosofia, também foi muito bom. Agradeço o convite de vocês. Estou, estou à disposição para quando quiserem novamente, a gente pode conversar novamente. Então, Olha, já tá uma ideia, e conversar de novo eu apoio. e deixa só eu aproveitar para fazer um comercial, né? Vocês devem estar sabendo, no dia 16, 17 e 18, né, nós teremos aqui um evento, né? O professor Marciano também vai participar, querido amigo. Então, estão todos convidados a participar. As inscrições são gratuitas, tá? Só entrar lá no site, fazer a inscrição. Aí o link vai ser enviado depois pelo e-mail, tá? Eu São já estou todos muito inscrito lá, bem-vindos. professora. Eu ouvi o seu nome. Obrigado pelo interesse. Estou ansioso para que chegue o dia do evento. Ah, legal. Então é isso, professora. Uma boa noite para você. Para Bom vocês também. domingo e bom restinho de sábado também. Dá para Para aproveitar um vocês também. pouquinho. Então é isso, professora. Boa noite e Boa até noite. mais. Até mais. Tchau, gente. Muito obrigado.